Olá, olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que estão as coisas? Hoje a gente veio aqui falar de foco e procrastinação. Aliás, mais foco e menos procrastinação. Ei, Carol! Ei, Flávia, tudo bem? Bom, eu já comecei a falar aqui sobre o foco e quando a gente vê falando, ei Polly, quando a gente vem falando de foco, ei Cris, ei Fabiana, tudo bem? A primeira coisa que vem à mente é ação. E por falar nisso, eu queria contar também que esse final de semana eu fiz o curso desse livro aqui, O Poder da Ação, e que agora eu sou ministrante oficial, credenciada pelo Paulo Vieira desse curso aqui. E ele é muito, muito, muito interessante, porque ele ajuda a gente a buscar os nossos objetivos, a trazer respostas claras, a desenvolver habilidades que muitas vezes a gente nem reconhece na gente e também ajuda a gente a lidar com as nossas crenças limitantes e através da inteligência emocional e da neurociência a gente consegue quebrar essas crenças e refazer novas crenças. É muito, muito interessante. Então, eu já deixo aqui, quem quiser fazer o curso ou tiver alguém, uma empresa que queira indicar, olha aqui, super recomendo e eu vou dar esse curso com o maior prazer e o maior carinho do mundo. Tá? Vou trazer aqui agora a Angelita para dar oi para todo mundo, que depois ela vai contar uma história rapidinha de como funciona a mente do procrastinador, tá? Ela veio dar oi aqui e daqui a pouquinho ela tá de volta. Mas falando né, em foco, em ação, é aquilo, qualquer mudança e qualquer transformação, ela não acontece sem ação. E isso é ilusão. Né? E para a gente começar a falar, quando a gente pensa em foco, a gente pensa em visão. Mas antes do foco, a gente precisa ter a clareza, que é a consciência. Senão, cai na história de Alice, né? Quando ela fala que ela está perdida e o gato fala com ela. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Vamos fazer sim, viu? Vamos fazer o curso, Cris. Então, a gente tem que ter clareza e direcionamento do nosso estado atual e onde a gente quer chegar. E assim a gente consegue traçar esse nosso caminho no nosso passo a passo, degrau por degrau. E aí voltam aquelas perguntas que, desde aquela primeira live que eu fiz, né? O que é realmente importante para você? Pelo que vale a pena lutar? Quais são os seus valores e os seus princípios? Porque o foco ele está diretamente ligado ao nosso propósito. E o que é importante para a gente, ele tá diretamente ligado àqueles nossos 4 corpos, que são o físico, mental, emocional e espiritual. Né? Então, diante disso, eu quero que vocês pensem em 2 perguntas, vou fazer 4 perguntas aqui, mas pensem em 2 objetivos ou sonhos que são realmente importantes e que vão fazer diferença na sua vida. E agora, existem 2 impedimentos? Quais coisas que hoje você vê que te impedem de realizar esse sonho e de chegar nesse objetivo? E para isso, a gente vai usar mais foco e menos procrastinação. Então, quando a gente está, né, quando o foco, onde a gente coloca o nosso foco, aquilo cresce. É a mesma coisa, a gente pega uma lupa, coloca a lupa em algum lugar, aquilo aumenta. Então, a gente tem que estar atento e saber para o que dizer sim e para o que dizer não. Porque quando a gente está aberto, né, se eu estou aberta a novos projetos ou aberta para o meu objetivo, muitas oportunidades vão aparecer. E o Steve Jobs já falava, ter foco é saber dizer não. Por quê? Exatamente por isso. Quando as oportunidades aparecem, a gente tem que saber o que vai agregar valor de verdade e o que não vai agregar valor. Porque se a gente disser sim para tudo, a gente continua perdido do mesmo jeito, né? E a outra coisa do foco é a gente ter
persistência, o que é diferente de insistência, porque a gente sabe o caminho, a gente pode ter a visão do objetivo, a gente pode saber dizer não para algumas coisas, mas se a gente vai pelo caminho errado, aquilo também não dá certo. Vamos supor que eu estou desenvolvendo um novo projeto ou eu queira uma promoção, mas às vezes para isso eu passo muito tempo acordada, eu dedico tempo demais ao trabalho, com isso eu perco tempo de qualidade com a minha família, o meu sono fica prejudicado se eu estou estudando demais, e aí eu desequilibro pilares da minha vida. Então, às vezes, eu estou insistindo num caminho que não vai ser tão bom assim. E a gente tem que saber equilibrar, né, os nossos pilares, porque se eu forço, né, dou muita atenção para um em detrimento do outro, há um desequilíbrio e a coisa também não funciona, não vai para frente. E muitas vezes, né, essa insistência, aí o que acontece? A gente desiste no meio do caminho. E aí a gente se frustra, sente culpado, mas por quê? A gente está insistindo num caminho que não vai levar a gente, pode até levar, mas que vai, né, em detrimento de outros pilares. Então a gente tem que saber que muitas vezes é preciso ou contornar ou fazer um caminho diferente, porque o erro, ele só mostra pra gente que não é por ali, que a gente tem que seguir um novo percurso, né? E outra coisa muito importante do foco, que é a nossa disciplina e o nosso comprometimento com aquilo que a gente se propôs, porque, né, ter foco não é fácil. Muitas vezes a gente quer chutar o balde, jogar a toalha, desistir, como, né, no caso que eu citei. E quando a gente começa a observar os nossos micro-sucessos, aquele passo a passo, que a gente tem que, né, celebrar cada vitória, porque isso né, aumenta a nossa força de vontade e o nosso comprometimento em seguir aquilo. Então, compromisso e comprometimento é muito importante para a gente manter o foco. Às vezes a gente precisa abrir mão de pequenos prazeres, pequenas, né, distrações que chamam a nossa atenção para que a gente se mantenha, né, em direção ao nosso objetivo. E disso, né, dessa distração, aí vem muitas vezes a gente procrastina. Porque o que é a procrastinação? É a gente deixar para depois o que a gente poderia fazer agora. E a gente está sempre adiando, e são aquelas vozinhas, né, que vêm dentro da nossa cabeça, que eu chamo de noia, né, igual quando a gente olha tem aquele desenho da hiena, que é o Hard, que ela fica assim, ó céus, ó vida, ó azar. E nisso, o foco está totalmente ligado à qualidade dos nossos pensamentos. Porque se a gente tem pensamentos positivos, a gente gera resultados positivos. E na medida que a gente fica com aquela vozinha lá falando, mas isso vai dar errado, mas isso não vai dar certo, isso tá assim, não faz isso. O que acontece? O nosso pensamento negativo vai gerar resultados negativos, porque o nosso foco, a nossa atenção, ele está no negativo e não no positivo. Ou então aquela outra vozinha, lembrando, né, falando de desenho animado, de novo, aquela motoquinha que ficava assim, mas eu te disse, bem que eu te disse. E isso muitas vezes impede a gente de seguir adiante, porque a gente fica assim, não, mas e se eu fizer e der errado? E se eu fizer? E aí a vozinha dentro da gente, mas eu te disse, eu falei para você não fazer, e você desobedeceu. Ou então, a outra vozinha, né, que eu vou trazer a Angelita aqui para poder contar, que é aquela dos prazeres imediatos, né? Se eu posso deixar para depois, por que eu vou fazer agora? E a Angelita veio contar aqui que dentro dela, a minha vozinha é a minha noia, né? A vozinha dela é o Dorito. E desde que a Angelita, ela estava na escola, sempre que ela tinha um trabalho, vinha o Dorito lá e ela tinha 1 mês para fazer o trabalho. Aí ela falou assim, não, eu vou fazer um pouquinho cada dia, porque vai chegar no final, eu vou ter acabado tranquilamente. Aí o Dorito vinha e falava assim, mas pra que você vai começar agora? Pra que, Angelita? A gente tem 1 mês pra fazer. Ela assim, é mesmo, né? Então agora eu vou ver uma série, eu vou ver TV.
E assim foram passando os tempos. E aí, sempre chegava na última hora. O que acontecia? A Angelita acabava virando noite, demorando para poder entregar um trabalho que não entregava um trabalho com qualidade. E assim passou lá. E sabe quando que o Dorito ia embora? Quando de repente aparecia o monstro da bola de neve. É o único que faz o Dorito ir embora. Porque eles vê que aquilo já virou e ele vai ser atropelado e aí ele corre. E aí a Angelita executora pode tomar o comando e fazer. Só que ela nunca vai fazer com a qualidade que ela poderia ter feito se ela tivesse cumprido o que ela se propôs desde o início, né? Mas aí, o que aconteceu? Ela foi assim e foi na faculdade até que a Angelita virou empreendedora. E agora ela não tinha prazos determinados, a não ser por ela mesma. E aí, quando que esse monstro da bola de neve vai aparecer se ela não tem um prazo determinado para fazer? Esse é o grande perigo da procrastinação, porque todos nós somos procrastinadores, assim como ela é. Só que a gente tem prazo. E quando a gente tem prazo, a gente acaba cumprindo, mesmo que seja em cima da hora. E quando a gente não tem prazo? Aí o que vem? Vem a culpa, vem a frustração, e vem o eu não consigo, o eu não posso, o eu não dou conta. E isso gera um sentimento muito, muito ruim. E aí, o que a Angelita percebeu? Que tudo aquilo que a gente falou sobre produtividade, sobre aquele passo a passo de manter um planejamento, de estabelecer metas que sejam, agora eu vou deixar aqui de lado, que agora eu vou contar aqui. Essas metas, elas têm que ser para a gente, elas têm que ser possíveis. Primeiro, que a gente possa alcançá-las. Segundo, elas têm que ser desafiadoras. Elas não podem ser fáceis demais, senão do mesmo jeito a gente não se motiva a executá-las. Elas têm que ser positivas, porque ela tem que trazer para a gente algo que seja bom, aquilo do começo, que faça parte que seja realmente importante para a gente. Elas têm que estar no nosso controle, porque só nós que podemos executá-las. E quando a gente estabelece um planejamento com essas metas dentro, né, desses padrões e consegue cumpri-las, a gente vai se sentindo motivado e a gente consegue exercer a nossa força de vontade. E quando a gente vai trabalhando isso, a força de vontade ela é igual um músculo, né? O músculo, se você trabalha ele vai atrofiando e vai crescendo. Se você não trabalha, ele fica lá. E a gente pode pensar na força de vontade como uma bateria, porque se a gente usa ela logo de cara, a nossa energia se esgota e a gente não tem força para fazer mais nada. Então a gente tem que sempre celebrar os nossos microsucessos. É como se a gente fizesse o nosso planejamento pensando numa escada. E cada meta é um degrau, até a gente chegar lá em cima no nosso objetivo. E a gente vai colocar o foco ali, no passo a passo e celebrar os nossos microsucessos, porque só assim a gente consegue ir subindo um degrau, depois o outro, o outro, até chegar lá em cima. E outra coisa com relação à procrastinação, a gente pode usar muito a questão o que vai acontecer de negativo caso eu não faça isso, né? Quando a gente pensa assim, no que pode ser, nas consequências negativas, é um ponto que ajuda a gente a prosseguir. Da mesma forma que a gente precisa dessa celebração, das recompensas positivas de tudo que a gente tem feito e sentir orgulho da gente, porque o difícil é começar. Então, por exemplo, se eu quero ir à academia
todos os dias. E para mim é difícil. Eu falo assim, eu quero ir pela manhã. E aí eu sinto que é difícil acordar. E aí eu coloco, aperto soneca mais uma vez. E aperto soneca. Quando eu vi, já passou a hora. Eu já tenho que sair para trabalhar. Ou eu tenho que levar os meninos na escola. E fazer e acabo não indo. Aí eu falo assim, mas amanhã eu vou. Então, se é difícil começar, vamos fazer assim. Eu vou pegar uma música. Aquela música que eu adoro, que me deixa cheia de energia. E vou colocar. Porque aí vai ser um estímulo positivo para que eu faça aquela tarefa. E quando eu começo a fazer e repetir, eu vou ficando mais animada e eu vou vendo os meus progressos, eu celebro esses progressos, que eu vejo que eu estou ficando com o corpo melhor, que eu estou tendo mais energia, que eu estou, né, principalmente cumprindo o que eu me propus. E isso vai me trazendo uma sensação muito melhor e eu vou galgando cada degrau, porque é isso aí, é um passo de cada vez, né? Então eu quero saber agora de vocês, assim, onde que tá o foco? Vocês acham que vocês colocam o foco mais no negativo, o foco mais no positivo? O que vocês acham disso, da gente colocar, onde a gente coloca atenção, aquilo cresce e floresce? Vocês veem isso, né? A questão que eu falei da insistência e da persistência. Como que vocês veem isso? Vocês acham que vocês são mais insistentes, mais persistentes, né? A outra coisa que acontece demais, que é o que eu já comentei aqui, mas vou repetir, que é a gente parar no meio do caminho, né? E a gente para no meio do caminho e muitas vezes essa sensação de frustração, de culpa, mas não porque a gente não conseguiu, porque a gente estava fazendo o caminho errado. Então, às vezes, a gente precisa dar uma curvinha, né? Ajeitar e entrar no caminho certo, né? Então, queria que vocês me contassem. Agora, ei, Francis, já falamos muito aqui sobre o foco e sobre a procrastinação, né? Então, a gente precisa usar todas essas habilidades para entender que que não basta apenas ter a visão e saber o que precisa fazer, que como Tony Robbins fala, né, o senso comum não é a prática comum. E o que significa isso? Né? Que todo mundo sabe o que precisa fazer, mas pouca gente faz o que sabe que precisa fazer. Então, isso é um exercício diário. Diariamente, a gente tem que estar exercitando isso dentro da gente, né? Então, queria... eu também acho que você é super persistente, viu? Concordo plenamente, concordo plenamente. E quero saber aqui, quem mais tem outra coisa para agregar sobre o foco? Tô lendo aqui, Cris. Pois é, por isso que foco e clareza, eles estão totalmente alinhados, porque a gente precisa ter essa consciência de onde a gente está nesse momento e onde a gente quer chegar. E essa consciência a gente só consegue olhando para dentro, né? É pelo autoconhecimento, é fazendo né? É olhar para dentro e descobrir o que é importante e se fazer essas perguntas, as perguntas poderosas, né? Não é à toa que elas chamam perguntas poderosas, porque elas trazem pra gente essa consciência. Quando você pergunta assim, qual que é mesmo o meu sonho, qual que é o meu objetivo e o que me impede hoje? Qual que é o meu impedimento? E isso ajuda a trazer muita clareza. Quando a gente pensa em sonhos e objetivos, a gente pode pensar muito assim, em quando a gente era criança. Se isso não está claro para você, igual no seu caso, Cris, sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, que você fala assim, eu faço isso com o pé nas costas, ou as pessoas sempre te chamam para fazer aquilo? Nisso é o que, né, é o seu talento, é onde você é bom de verdade, e a gente tem que saber
né, trazer à tona o talento, aquilo que dá prazer, quando a gente pensa, né, nas coisas que a gente gostava, quando a gente era criança, o que a gente sonhava, porque tudo, a nossa mente, ela não distingue o que é sonho, né, o que é imaginação e o que é real. A gente cocria a nossa realidade dentro da nossa mente. Então a gente tem que entender esse poder maravilhoso que a gente tem de criar e saber usar isso a nosso favor. A nosso favor, né? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, né? E